Lara Brenner, professora de língua portuguesa e advogada, fundadora do Expressando Direito e também professora agora do Brasil Paralelo. Seja muito bem-vinda e pode usar o tempo da tribuna, fique muito à vontade. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de poder falar sobre isso hoje. Fiquei muito feliz de ver que os colegas que me antecederam, o Jonatas, o Vitor e o Paulo Cogos, falaram do aspecto sociológico envolvido na questão, porque essa realmente é uma questão fundamental, né? Existe um aspecto sociológico aí por trás, existe uma engenharia social que precisa ser comentada, evidentemente. Eu sou professora de língua portuguesa, sou advogada, então eu estou aqui hoje para falar da perspectiva da língua portuguesa. Então, hoje o que eu quero trazer aqui é o aspecto relacionado ao nosso idioma. Então, todos os meus comentários aqui, e talvez ao final eu faça uma análise como professora, né, como alguém que está ali dentro da sala de aula, vendo as ocorrências o tempo inteiro, mas isso vai ser um aspecto secundário. Meu aspecto primário aqui, meu principal objetivo é falar a respeito da língua portuguesa mesmo, como isso é gramaticalmente infundado. O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas não têm ideia do que é fazer essa reforma linguística, então fazer essa reforma dentro da língua portuguesa. Quando a gente fala da criação de uma linguagem neutra, o que se está propondo, e é fundamental que isso fique muito claro, não é apenas a inserção de uma palavra como todes. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que se elas disserem boa tarde a todos, a todas e a todes, pronto, acabou, isso é linguagem neutra. Qual é o mal, afinal de contas, de nós adotarmos isso? Qual é o mal de, no cabeçalho de uma prova, por exemplo, haver alune, por exemplo, no lugar de aluno ou de aluna, né? Mas isso não é verdade. Não é apenas uma questão de todos, todas e todes, tampouco de alunos, alunas, alunes ou quaisquer coisas que se reduzam a uma só palavra. Como o Vitor bem disse, foi o primeiro a comentar, o que se propõe, e é importante deixar isso claro logo no começo, para que nós saibamos com o que nós estamos lidando, né? O que se propõe aqui é uma total e completa reforma da estrutura morfológica do nosso idioma. Então, não é a inclusão de uma palavra. Às vezes as pessoas falam, né? Não, é só a inclusão de algumas coisas. Não é a inclusão de algumas coisas. Não é um aspecto extra, além do que nós temos. É a reforma do que já existe e na sua estrutura mais profunda. Na sua estrutura mais profunda. Então, só para deixar claro, o Vitor trouxe aqui, né? Existem 4 sugestões de reforma para a linguagem neutra. Então, elo, que vai virar delo, quando for junto com pronomes. Então, ile, dile, por exemplo, né? Então, existem 4 propostas. E eu gostaria de ler aqui, por exemplo, uma passagem que seria absolutamente prosaica no nosso dia a dia. Como isso seria em linguagem neutra? Então, seria assim, por exemplo, olha, todas as meninas que estão na fase de adolescência necessitam de bastante atenção, porque eles lidam com inúmeras dificuldades nesse período de transição para a vida adulta. Suas amigas, também nessa fase, por passarem pelo mesmo, não são suas melhores conselheiras, de modo que uma adulte certamente deve se fazer presente para prestar assistência a eles. Nessas horas, em ambiente escolar, muitas das professorias servem como verdadeiras psicólogas. E estes profissionais devem ter muita paciência e carinho com aqueles ex-alunos adolescentes. Eu tenho certeza de que muita gente nem sequer entendeu o que foi dito, né? Assim, em alguns momentos deve ter ficado meio perdido, tipo, o que é isso? Por isso que é importante nós deixarmos isso claro, que não se trata da inserção de uma palavra. Não se trata da troca de alunos por alunes, por exemplo. É muito mais do que isso. A proposta aqui presente, então, é a reforma da nossa estrutura basilar morfológica. Não existe compatibilidade do que se propõe com o que já existe hoje na língua portuguesa. Então, o que aconteceria seria, de fato, uma reforma, não apenas uma inserção. E é interessante nós observarmos que toda essa história de linguagem neutra parte de uma falsa premissa. Parte-se da premissa de que a língua portuguesa é machista. Essa é a premissa, a língua portuguesa é machista. Por quê? Porque se eu entro aqui, por exemplo, e digo, sejam todos bem-vindos,
Bom, de que maneira a palavra vindos estaria incluindo mulheres, né? Por exemplo, ou pessoas trans, pessoas não binárias. Então, o bem-vindo seria um masculino, apenas e tão somente. Mas isso não é verdade. Na língua portuguesa, e isso sempre foi entendido de maneira absolutamente intuitiva pelos falantes de língua portuguesa, na língua portuguesa, o masculino é também o neutro. Então, não é que ele é masculino e a gente aproveita para ser neutro. Não é isso. Ele é masculino e ele é neutro. Só para fazer uma analogia muito assim, simbólica, só para que vocês entendam. Se você pega uma palavra como manga, por exemplo, na língua portuguesa. Manga significa manga de camisa e significa a fruta. Não é que você aproveitou a manga de camisa para poder usar na fruta. Não, é a mesma palavra, mas ela simboliza, ela trabalha com dois referentes completamente diferentes, que é a manga da camisa e que é a manga fruta. Está entendendo o que eu quero dizer? São coisas distintas, é uma palavra que tem objetivos distintos. É mais ou menos o mesmo raciocínio, é um raciocínio análogo. Quando eu digo sejam todos bem-vindos, esta palavra bem-vindos aí, que aparentemente é masculina, está sendo, né, ou que está sendo tida como masculina pelas pessoas que alegam ou que defendem a linguagem neutra, essa palavra, na verdade, sempre foi entendida, sempre foi como de fato é, neutra. Então, o masculino na língua portuguesa, que está sendo acusado de ser apenas masculino, é a forma neutra. E o mais doido é nós percebermos que isso não é de agora. Não é que agora nós estamos... agora surgiu com esse argumento de que o masculino é neutro. Pelo amor de Deus, isso é do latim. A nossa língua é neolatina. Por isso que é lindo aquele poema do Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. O que é isso, ser a última flor do lácio? Olha, desde antes de Jesus Cristo, na região do Lácio italiana, falava-se o latim. E pela expansão do Império Romano, né, o Império Romano se expandiu por uma vasta região, o maior império, chegou-se, inclusive, à Península Ibérica. Então, dali da Península Ibérica, nasceu a língua portuguesa, que é a última flor do lácio. Por quê? Porque é a última língua que foi advinda do latim. Então, o latim veio dando origem a várias línguas, ao espanhol, por exemplo, que é uma língua neolatina também, ao romeno, ao italiano, e à língua portuguesa, que foi a última língua que nasceu. Por isso que nós dizemos que ela é a última flor do lácio, porque o latim era a língua falada ali no Lácio, e esta língua deu origem a várias outras, né? Ela é o berço do nosso idioma. Então, lá do latim, que é uma língua pré-cristã, imagina quanto tempo, imagina se essa é uma ideia nova, havia 3 gêneros de fato. Isso é muito importante nós entendermos de onde surgiu essa história. O masculino, o feminino e o neutro. Só que em algumas declinações, o masculino e o neutro tinham terminações diferentes. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo muito simples aqui, eu não sou professora de latim, quem me auxiliou na construção desses exemplos, inclusive, foi um professor exímio de latim, o professor Clístenes Hafner, e aí ele trouxe um exemplo, por exemplo, uma expressão como cibus bonus, que significa comida boa, estaria no singular, cibus bonus, né? Cibus é uma palavra masculina. O que aconteceu por uma evolução natural da língua latina foi a perda do S. Então, isso foi uma evolução fonética natural, compartilhada social e organicamente por toda a sociedade, que falava a língua latina. Então, com o passar do tempo, o que era cibus bonus, sendo cibus uma palavra masculina, virou cibubono, por exemplo. Cibubono. Então, nós temos cibu, que por uma evolução natural é uma palavra masculina que ficou terminada em u. Tá bom, guarda isso numa gavetinha. Vamos abrir outro raciocínio. As palavras neutras perderam naturalmente o M do seu final. Então, tinha uma palavra neutra, por exemplo, como lilium, que significa lírio. Então, uma expressão como lilium pulcrum significava lírio belo. Com o passar do tempo, por uma evolução absolutamente orgânica e natural do latim, este M da palavra neutra caiu. Então, preste atenção ao que aconteceu. A palavra masculina cibus virou cibu. E a palavra neutra lilium, virou lílio. Então, eu fiquei com cibu e lílio. Você está vendo que a neutra e a masculina ficaram com a mesma terminação, que é a terminação U?
Por isso que elas passaram a ser enxergadas da mesma forma, porque elas ficaram sem marca distintiva. Eu não vi a marca do masculino e do neutro. Os dois terminavam em U. Então, desde o latim, houve essa percepção dos próprios falantes, orgânica e naturalmente, de que o final do neutro e o final do masculino eram a mesma letra, que era a letra U. Adivinha que letra virou isso na língua portuguesa? Virou a letra O. Então, se eu tenho uma palavra como aluno, esta palavra, terminada em O, tem valor masculino a depender do contexto. Então, se eu estou olhando para um menino e falo, este aluno é muito bom, o contexto deixou claro que essa palavra está ligada a um jovem do sexo masculino, mas ela, por essência, é uma palavra neutra. A palavra aluno não tem marca distintiva de gênero. Ela é, por essência, uma palavra neutra. É muito interessante nós percebermos isso. E aí, aqui até... Por isso que é bom fazer essa construção do latim, trazer essa questão do latim, para nós percebermos que não existe nenhuma motivação patriarcal na construção da língua portuguesa. É engraçado que, só abrindo um parênteses aqui, eu assisti a uma audiência que aconteceu lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma audiência até conduzida pelo vereador Nicolas Ferreira. Foi uma audiência muito importante. E um dos debatedores que defendia a linguagem neutra falou que não, que uma palavra como todos, por exemplo, passou a englobar homens e mulheres só a partir do século XIX. E isso não é verdade, tá? Isso é desde o latim. Uma palavra como aluno, quando eu digo algo como isso aqui, por exemplo, ó, o aluno precisa se esforçar muito para, sei lá, aprender a matéria. Quando eu digo isso para você, qual é a chance de você virar para mim e falar assim, aí a aluna não precisa não? Nenhuma chance. Se eu falo para você, por exemplo, eu sinto muita saudade dos meus alunos durante as férias. Sinto muita saudade dos meus alunos, muita saudade. Qual é a chance de você virar para mim e falar assim, das alunas, você não sente não? Todo mundo intuitivamente percebe que eu estou falando de homens e mulheres, porque a palavra é neutra. Ela é neutra e ela sempre foi percebida como neutra. Se eu digo, o brasileiro precisa se interessar mais por questões políticas, por exemplo. Quando eu digo brasileiro, qual é a chance de você perguntar, a brasileira não precisa não? É só o brasileiro que precisa? Nenhuma. Porque você sabe, porque é assim de fato na nossa estrutura morfológica, que a palavra brasileiro está na sua forma neutra. Para que eu esteja falando de um homem, eu preciso estar imersa em um contexto no qual aquela palavra esteja diretamente relacionada a uma pessoa do sexo masculino. Então, fora de contexto, pressupõe-se que essas palavras são neutras. Sendo neutras, portanto, elas têm referentes homens e mulheres, referentes de todos os gêneros. Estou falando homens e mulheres, que estou falando dos sexos biológicos. Mas tratando-se de gênero, elas se referem a todos os gêneros. Então, quando eu digo, o brasileiro precisa se interessar por política, eu estou falando de homens, mulheres, transexuais, negros, brancos, gordos, magros, todos. Estou falando de todos, de todos. E a palavra todos também faz isso, né? Também engloba isso. O que eu percebo que acontece, e eu gostaria de entrar nessa seara também, portanto, é uma confusão entre o gênero da palavra, muito importante isso, e o gênero da pessoa. Existe, porque a gente fala, né, gênero masculino, gênero, por exemplo, eu falo assim, mesa. Mesa é uma palavra do gênero masculino. Como a gente tem a palavra gênero ligada à nossa sexualidade, a gente tende a achar que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver. O gênero da pessoa, do ser humano, é a maneira, é o papel social que ela assume tendo em vista a sua sexualidade. Então, a gente tem hoje 31 gêneros, até a última pesquisa que eu fiz, também pode ser que tenha sido atualizado, mas a gente tem 31 gêneros reconhecidos oficialmente pela Comissão de Direitos Humanos de Nova York. Então, 31 gêneros. Não é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de gênero da palavra, gênero gramatical, isso nada mais é do que uma categoria gramatical. É uma propriedade formal da palavra. Sabe quando a gente fala assim, ó, essa palavra está no plural, mesas. Mesa está no singular. Isso é uma propriedade gramatical. Quando eu falo que mesa é uma palavra feminina, isso é só uma propriedade gramatical. Não significa que ela tenha uma vagina, por exemplo, né? É só uma propriedade gramatical. Palavras têm gênero também, e isso é uma propriedade formal linguística que nada tem a ver com o nosso gênero, né? Nosso gênero sexual, digamos assim. E aí,
como eu havia dito anteriormente, né? Deixa eu até abrir aqui onde eu quero ver. E aí, a prova disso, e aqui eu quero trazer vários argumentos de ordem gramatical para as pessoas leigas perceberem como isso é absolutamente intuitivo. A prova disso é que o O, não, escute esse raciocínio que nós vamos construir, ele é importante. A letra O na palavra aluno, essa letra O, não é marca de masculino. Como que a gente sabe disso, né? Isso é o que a gente chama, inclusive, de vogal temática. Não é uma desinência de gênero. Você tem grandes estudiosos, como Celso Pedro Luft, como Rocha Lima, como Sacconi, que defendem ser este O uma vogal temática. Por quê? Porque essa palavra está na sua posição neutra. Ela está na sua forma neutra. Tá bom. E a prova de que este O não é uma designação de masculino por essência, é só dentro do contexto, como eu havia comentado anteriormente, é que eu tenho palavras, por exemplo, como testemunha. Eu falo, a testemunha que está sentada ali fez um depoimento muito importante. Essa testemunha pode ser um homem, inclusive. Isso é um substantivo sobrecomum. Mas se o O está diretamente ligado ao gênero, então por que eu não falo o testemunho? Porque não está ligado. Está entendendo? Então, a testemunha, eu pego a vítima, por exemplo. Olha, ele foi vítima de um crime. Ele foi vítima de... A palavra vítima não muda, está vendo que termina com A? Se eu pego uma palavra como criança, entra um menininho aqui, ó, eu falo, nossa, que criança linda. Por que você não vai falar para mim? Não, é crianço, é um menino. Porque não existe essa ligação. O O não é propriamente, necessariamente, um distintivo de gênero. Então, uma palavra como criança, uma palavra como pessoa, essa pessoa, por exemplo, é formidável. Quando eu falo essa pessoa, podem ser homens, podem ser mulheres, podem ser trans, podem ser agêneros, bigêneros. A nossa língua, por incrível que pareça, né, porque as pessoas estão dizendo o contrário disso recentemente, mas a nossa língua é naturalmente inclusiva. E sabe o que é o mais doido? O único distintivo de gênero que existe na língua portuguesa é o feminino. Então, quando eu pego, por exemplo, palavras como moço, moço, pode ser feminino, pode ser masculino, dependendo do contexto. Então, se eu falo assim, por exemplo, todos os moços aqui presentes, esses moços que estão aqui são muito lindos. Meus alunos, um beijo para vocês. Esses moços todos aqui são muito lindos. O feminino é moça. O A, eu sei que é feminino. Você quer ver? Se eu falo assim para você, ó, as moças aqui presentes são muito formosas, por exemplo. Você sabe que eu estou falando só de mulheres. Porque o A não deixa dúvida. O A é distintivo de gênero. Acompanhe o raciocínio. Quando eu falo monge, por exemplo, monge é terminado em E. E é assim que eu me refiro a um homem, por exemplo. Ele é um monge. Dentro do contexto, eu estou falando de um homem. Dentro do contexto, ficou claro. Mas se eu falo monja, ninguém tem dúvida de que eu estou falando de uma mulher. Se eu falo, essas duas monjas moram aqui, por exemplo. Se eu falo monja, você sabe que é mulher. Porque o A não deixa dúvida. O A é distintivo de gênero. Isso sem dúvida. Se eu falo, por exemplo, cantor, não tem nenhuma marca aqui. Mas se eu falo cantora, você não tem dúvida de que eu estou falando de uma mulher. Se eu falo oficial, não tem nenhuma marca de masculino. Mas se eu falo oficiala, que é uma palavra devidamente registrada, inclusive, você sabe que eu estou falando de uma mulher. Se eu falo freguês, não tem nenhuma marca. Cadê o O, que é tão masculino assim? Está vendo que não existe? O O não está ligado diretamente ao masculino. Olha oficial, olha freguês, todas as palavras. Mas se eu falo freguesa, você sabe que eu estou falando de uma mulher. Olha o A presente. Se eu falo juíza, se eu falo alemã, olha o A presente, olha o A presente. Então, a massiva parte das palavras femininas na língua portuguesa, não todas, mas a massiva parte, tem o A como distintivo de gênero. Por que eu estou construindo todo esse raciocínio? Para que você perceba o seguinte: as palavras tidas como masculina na língua portuguesa não tem distintivo de gênero. Escuta isso. Juiz, freguês, cadê o O? Juiz, freguês, moço, monge, por exemplo, cantor. Existem várias formas de uma palavra ser masculina. O O não está necessariamente ligado com isso. Mas o A está necessariamente ligado ao feminino na maioria dos casos. Então, se a gente tivesse que acusar a nossa língua de ser machista, na verdade, a gente teria que acusar a nossa língua de ser feminista. Não sei se você concorda comigo. Porque o único gênero privilegiado na língua portuguesa é o feminino. A única marca efetivamente distintiva de gênero é o feminino. Isso significa que se a gente tiver que acusar a nossa língua de alguma coisa, nós temos que acusar ela de ser feminista, porque ela privilegia o gênero masculino. É o único que tem um grupo especial para ele. O masculino está no resto. Entende o que eu quero dizer? O masculino está no resto. Agora,
Isso é muito engraçado. Eu estou te falando, então, que essas palavras dependeriam, então, do contexto para nós sabermos se elas estão sendo empregadas no masculino ou não, né? Elas estão sendo, dependem do contexto. Então, por exemplo, se eu estiver olhando para um rapaz e disser, por exemplo, este moço é muito formoso, neste contexto você sabe que moço e formoso são palavras relacionadas a um homem. Está entendendo o que eu estou falando? Está acompanhando o raciocínio? Então, eu sei que neste contexto, sim. Mas olha que coisa interessante. De todas as palavras da língua portuguesa, de acordo com o estudo da Gisela Colistione, doutora em linguística, e essa reportagem se chama Por que a distinção entre gênero social e gramatical na língua portuguesa é necessária no idioma, que é o que nós estamos tentando estabelecer aqui. Essa reportagem foi publicada na revista Zero Hora, revista eletrônica. Depois dê uma olhadinha no site. De todas as palavras da língua portuguesa, apenas 6,5% dos substantivos, dentro do contexto, são ligados ao sexo da pessoa com a qual eu estou falando. O que eu quero dizer com isso? A maioria das palavras não tem a ver com sexo. Mesa, tem o que a ver com isso? Nada. Cadeira, blusa, frio, calor, sol, lua. A maioria dos substantivos não está relacionado a gênero de seres humanos. Apenas 6,5% dos substantivos estão relacionados com sexo humano. Olha que coisa interessante, 6,5% dos substantivos. E essa percepção de ser masculino ou não depende do contexto. Porque, como eu te disse, eu só sei que brasileiro é uma palavra relacionada com um homem se eu estiver dentro de um contexto olhando para um homem falando, ele é brasileiro. Do contrário, eu estarei usando a palavra brasileiro na sua forma neutra, que é o que ela é. Por isso que você abre um dicionário, por exemplo, está lá escrito brasileiro, alguém que mora no Brasil, por exemplo. A palavra que está no dicionário não aparece no masculino, ela aparece na sua forma neutra. Eu só sei que é masculino dentro de um determinado contexto. Eu espero que essa parte tenha ficado clara, essa parte é mais enjoadinha, assim, sabe? Algumas considerações interessantes, então, para nós continuarmos o nosso raciocínio. Em alemão, por exemplo, eu morei lá uma época, eu me lembro de perceber isso, existe o gênero neutro. Então, eu tenho, por exemplo, das Wasser, que é a água para nós, mas das é um artigo neutro. Então, água é um substantivo neutro em alemão, tá bom. Eu falo die Sonne, por exemplo. O sol para nós, para eles é a sol, o artigo é feminino. E eu falo der Mond, eu falo o lua, né? Aqui é a lua, lá é o lua. Então, lá eles têm o artigo neutro. Você sabe o que isso muda para eles nesse debate? Nada. O debate lá está no mesmo pé que o nosso. Por quê? Porque a existência de um artigo neutro não resolve esse problema. A existência do artigo neutro não resolve esse problema. Porque o problema está em criar uma falsa relação, uma falsa dependência entre o sexo biológico e a palavra. Então, vamos construir um raciocínio juntos aqui, isso é importante. Vou usar a lógica da linguagem neutra, tá? A lógica da linguagem neutra. A linguagem neutra fala o seguinte: uma palavra como brasileira se refere a mulheres. Uma palavra como brasileiro se refere a homens. São dois gêneros, certo? Gênero feminino, gênero masculino. Acompanhe meu raciocínio. Se eu quiser colocar uma pessoa não binária, então, eu teria que falar brasileire. Tudo bem? Beleza? Então, brasileiro, homem, brasileira, mulher, desculpa, gênero masculino, gênero feminino, brasileire seria para pessoas não binárias, dentro da lógica da linguagem neutra. Mas vamos pensar juntos. Quando eu falo em um não binário, quando eu falo em uma pessoa que não se identifica nem como homem nem como mulher, eu tenho 31 gêneros catalogados oficialmente pela Comissão de Direitos Humanos de Nova York. Eu tenho 31 gêneros aqui. Então, se eu usar esta lógica, eu preciso criar uma terminação distintiva para cada um desses gêneros. Assim eu estaria sendo inclusivo. Porque se eu uso brasileiro para homem, brasileira para mulher e brasileire para 31 gêneros, eu estou colocando o brasileiro e o saco do resto. É como se fosse o resto, entendeu? Ah, você não se vê como homem, como mulher, você... Aí aqui até tem alguns para poder
Trazer, por exemplo, se você se vê como gender fluid, como agênero, como drag queen, como terceiro sexo, como gender queer, como bigênero, como gender gifted, como todos esses 31 gêneros, você está todinho nesse saco de pessoas representadas pela palavra brasileire. De que forma isso pode ser inclusivo nessa lógica que está sendo levantada pela linguagem neutra, por essa defesa da linguagem neutra? Então, se nós fôssemos ser coerentes, por paralelismo, teria que ser brasileira, gênero feminino, brasileiro, gênero masculino, brasileire, gender fluid, brasileirish, gender queer. Aí teria que ser uma terminação para cada gênero. Porque se eu falo que o brasileire inclui todo mundo que não se identifica com gênero masculino e gênero feminino, o que eu estou fazendo é falando que essas pessoas são todas iguais, sendo que a luta é justamente pelo diferente. Entende? Deu para entender esse raciocínio? Ficou claro? Agora, um outro raciocínio que também se desenvolve. Esse a gente já combate, então, porque ele se auto-implode, entende? Ele se auto-implode. Esse raciocínio é excludente das diferenças de gênero. Agora, existem pessoas que argumentam assim, não, o todes é o novo todos. O todes seria o novo todos. Então, teoricamente, eu chegaria aqui e diria boa tarde a todes e todo mundo estaria incluído. Mas aí, o que eu faço quando eu falo boa tarde a todes? Eu estou excluindo quem se identifica como homem e quem se identifica como mulher. Então, eu pego essa palavra que, teoricamente, representa 1 e pouco % da população, porque os não binários equivalem até, é uma pesquisa da revista Nature, inclusive, né? 1 e pouco % da população não se identifica com o seu sexo. Ok, nem compensa entrar nessa seara do ponto de vista científico. Agora, 1%, então, 1% e pouquinho, se identificaria, então, com todes. Se eu chamo todo mundo que está aqui de todes, eu estou atendendo a este 1 e pouco % e excluindo os outros 98 e pouco %. Então, das duas formas, se nós considerarmos os dois raciocínios, nós estamos excluindo pessoas. Ou eu estou tratando todos os não binários como se eles fossem iguais, ou se eu considero que todes é uma palavra muito inclusiva, eu estou excluindo todos os que se consideram identitários, né, que se identificam com o seu gênero biológico, com o seu sexo biológico. Então, você vê que o raciocínio é muito mais complexo, né? Existe, portanto, então, essa contradição na própria origem, é uma palavra gramatical. Deixe-me só ver se eu não estou me esquecendo de nada específico aqui, só para a gente fazer o arremate, passar para a parte final. Essa parte é interessante. Na França, que é o berço, o Vitor falava desse avanço, né, que aconteceu em tantos países. Na Argentina, essa questão da linguagem neutra está muito avançada. Nos Estados Unidos também, só que nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque a questão deles é eminentemente pronominal, né? Isso é até um ponto importante. As pessoas estão falando em pronome neutro, pronome neutro. Gente, é linguagem neutra. Pronome abarca só uma classe gramatical. A proposta aqui é mudar substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Ou seja, substantivos e todas as classes gramaticais que estão ligadas ao substantivo, né? Então, não é pronome neutro, não é só isso. É linguagem neutra. Na França, o Ministério da Educação proibiu a linguagem neutra nas escolas, pois a medida atrapalha o aprendizado dos alunos e prejudica as pessoas com deficiência mental. Abre aspas, ministro da Educação. Ao defenderem a reforma... Não, desculpa, essa é a secretária da Academia Francesa. Ao defenderem a reforma imediata e abrangente da grafia, os promotores da escrita inclusiva violam os ritmos do desenvolvimento da linguagem de acordo com uma injunção brutal, arbitrária e descoordenada, que ignora a ecologia do verbo. Asseveram Hélène Tatatá, secretária da Academia Francesa, e Marc Lambron, diretor da Academia Francesa. Segundo esse documento, elaborado pelos envolvidos, o conceito de igualdade entre homens e mulheres deve ser efetivamente construído, promovido e garantido pelo país, em termos de direitos, né? Mas sem sujeição à linguagem neutra, abre aspas. Essas armadilhas artificiais são inoportunas e atrapalham os esforços dos alunos com deficiência mental admitidos no âmbito do serviço público. Então, quer dizer, o berço do progressismo, que é a França,
lá mesmo, eles estão fazendo essa análise e chegando à conclusão de que isso só vai promover a desagregação. E basta que nós percebamos isso de maneira muito realista. Imagina, você vai ensinar agora para uma pessoa que fala a língua portuguesa desde que nasceu, uma pessoa de 50 anos, que ela tem que falar ele, dile, elo, delo, etc. e tal. No começo, é o que o Vitor falou, essa pessoa vai rir, assim, ela vai achar engraçado, porque no começo é tão estapafúrdio que é até engraçado. Mas a partir do momento em que você coage essa pessoa e fala, se você não fizer isso, você é um racista, nazista, fascista, dentista, ciclista, a partir do momento em que você coloca essa pessoa, atribui a essa pessoa todos esses adjetivos porque ela não faz isso, a primeira tentativa dela, a primeira reação dela vai ser se enfurecer com aquilo. Não, mas como assim? Não tem nada disso, não sou nada disso, eu simplesmente não quero me render a essa aberração. E aí começa o argumento, né? A pessoa fala, não vou me render a isso. Como assim? Que absurdo é esse? A língua portuguesa tem uma estrutura morfológica já fixa. Aí começa, tá vendo tanto que é homofóbico? Tá vendo tanto que é machista? Tá vendo tanto? E aí você começa a acusar aquela pessoa que não se rendeu a uma ideia, porque a ideia definitivamente não tem fundamento. Algo que é importante nós pontuarmos é que as transformações estruturais de uma língua não vêm de cima para baixo. Elas são socialmente desenvolvidas e esse é um processo de centenas de anos. Então, foram muitos e muitos anos para que cibus bonus do latim virasse cibo bono. Foram centenas de anos para que lilium pulcrum virasse lilio pulcro. Isso foi organicamente desenvolvido pela população. E, às vezes, eu falo isso e as pessoas argumentam assim, isso não é verdade, porque, olha a reforma ortográfica. A reforma ortográfica é de cima para baixo. Sim, mas a reforma ortográfica não trabalha na estrutura morfológica da língua. A reforma ortográfica é a maquiagem, é a coisinha de cima. Assim, olha, tem hífen ou não tem? Tem acento ou não tem essa palavra? Não é se eu vou trocar um artigo o por e. Não é se eu vou trocar bonito por bonite, não é se eu vou trocar ele por ile, dele por dile, por exemplo. Isso é mexer na estrutura morfológica de maneira que nós simplesmente não conseguimos mais nos comunicar. Né? Então, quer dizer, o negócio é muito mais profundo do que parece em princípio. Assim, né? A reforma ortográfica não pode ser usada como base comparativa nesse ponto. E aqui, já me encaminhando para as últimas considerações, e se houver alguma dúvida, se alguém que está aqui tiver tido alguma dúvida em algum ponto específico, porque é complexo mesmo, né, essa questão gramatical, eu estou até pensando que eu deveria ter trazido uns slides para poder mostrar porque é complexa a questão. Né? Aqui eu acho importante fazer umas considerações de ordem menos gramatical e mais professoral, digamos assim, porque eu estou dentro da sala de aula, né? Eu estou vendo as coisas acontecerem. Há mais ou menos uns 2 anos, alguém mandou para mim uma pergunta na caixinha assim, ó, o que você acha de linguagem neutra? Você acha que vai pegar, vai vingar? E eu me lembro nitidamente de pensar assim, gente, o povo está doido, como assim vai pegar isso? Não tem problema as pessoas usarem isso no seu dia a dia, ali com os seus pares, e não tem problema. Mas a partir do momento que você fala assim, não, nós vamos colocar isso na Constituição da República, nós vamos ensinar isso dentro de sala de aula. Quando eu, Lara, estiver dando aula, vou ensinar os artigos o, a, e. Quando eu estiver dando os pronomes, vou ensinar dele, dile. Assim, eu pensei isso, falei, não faz sentido isso. Não é possível que a pessoa ache que isso realmente vai ser formalmente aceito. E eu me lembro de que eu respondi e ainda comentei assim, olha, é moda isso. São tão moda, lembro que eu escrevi essa frase, são tão moda quanto emojis. Porque, claro, a gente usa muito emojis, né? A gente usa aquelas carinhas, mas isso nunca vai ser impresso na Constituição da República. Não vai dar artigo 1º, nananana, e uma carinha feliz, entendeu? Então, são tão moda quanto emojis no sentido de que não tem problema que essas palavras sejam usadas, contando que sejam em contextos informais, contando que elas não entrem formalmente. Eu me lembro de falar isso há 2 anos. Mas agora eu estou meio preocupada. E eu gostaria de trazer alguns fatos aqui que deixam que nós percebamos a dimensão da coisa. Eu assistia, como eu comentei anteriormente, a essa audiência que aconteceu, foi uma audiência como essa, né, pública, que aconteceu lá em Minas. Foi a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto e Lazer e Turismo. A propósito do projeto de lei número 54 de 2021, que garante aos... Olha o que o projeto garante lá em Minas. Garante aos estudantes, escuta isso, garante aos estudantes do município de Belo Horizonte o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino. É só isso o projeto. É só isso o projeto.
que é o mesmo projeto daqui, né, muito parecido, que é o mesmo projeto que a Ana Caroline Campagnolo, deputada, apresentou lá em Santa Catarina. É só isso. Escuta, não é assim, matar quem usa isso, acabar com a vida de quem usa isso. Não, o projeto é assim, ó, garantir o aprendizado da língua portuguesa nas escolas, de acordo com as normas e orientações legais de ensino. Bom, se não é isso, qual é a alternativa? Né? Se é aprender de acordo com as normas, de acordo com as regras da língua portuguesa, qual é a alternativa? Ensinar a linguagem neutra na sala de aula? Não acho que ninguém esteja pensando nisso. E aí, eu vendo a audiência, e um dos debatedores, que era favorável à linguagem neutra, falou assim, ó, isso é uma bobeira, essa audiência nem deveria estar acontecendo, que era a pessoa que tinha mestrado, doutorado, inclusive, essa audiência nem deveria estar acontecendo, porque, na verdade, tudo o que acontece é que esse uso na internet, isso é só, as pessoas estão querendo usar isso só na internet, parem de perseguir quem quer usar isso na internet. Só que agora está correndo uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, do PT contra esse projeto de Santa Catarina. Então, se o projeto é garantir o aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, que é uma coisa absolutamente trivial, e o PT entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, qual é a alternativa? Garantir que eles não aprendam de acordo com as normas e orientações legais de ensino? Não estou entendendo. Qual é o objetivo, então? Entende? Se o projeto, porque isso foi o que argumentaram lá, se o projeto nem deveria existir, o pessoal falou isso na audiência, esse projeto do Nicolas Ferreira, lá em Belo Horizonte, da Ana Caroline Campagnolo, isso nem deveria existir, porque ninguém está querendo que isso seja adotado formalmente nas escolas. Bom, então por que tem uma ADIM correndo? Está estranho isso, né? Na audiência ainda argumentou-se, eu estou trazendo isso dessa questão da audiência, porque eu sei que são argumentos comuns, de pessoas que acham que estão defendendo uma inclusão mesmo, né? O que se argumentou é que o neutro, o gênero neutro, coexistiria com a nossa linguagem normal. E que ele jamais seria incorporado pela norma padrão, seria usado principalmente na internet. E porque a demanda exige, porque as pessoas exigem isso, porque as pessoas querem ser incluídas, porque elas exigem ser incluídas, porque os não binários precisam ser incluídos. Escuta isso, foram 10 pessoas que entraram para defender a linguagem neutra. 10 pessoas falando assim, ó, eu necessito disso para me sentir representado. Nenhum deles usou linguagem neutra durante a audiência. E eu fico perguntando, mas se é uma necessidade tão visceral, por que você não está usando? E um deles, inclusive, se despediu assim, eu queria agradecer a todos os convidados que vieram. Ninguém falou todos esses convidados que vieram. Muito menos eu queria agradecer a todos, todas e todes, os convidados, convidadas e convidados. Porque deveria ser assim. Todos, todos e todas, todos, todas e todes, os convidados, convidadas e convidades, todas as palavras deveriam ser acompanhadas assim. Todos os, todos os trabalhadores, trabalhadoras... Não, desculpa. Deveria ser assim, ó. Todes, todas e todos, os trabalhadores, as trabalhadoras e ex-trabalhadores que estão aqui precisam ser respeitados, respeitadas e respeitades. Isso é linguagem neutra. Isso é linguagem neutra. Porque aí eu estou trabalhando com gênero feminino, gênero masculino e não binários. Aí eu estou colocando todo mundo no mesmo grau de respeito. Imagina quão insuportável seria essa comunicação. Mas aí o que as pessoas acham que é na prática? É dar boa tarde a todas, todos, todas e todes, e no final usar tudo no masculino. Ou seja, se eu dou boa tarde a todos, todas e todes, mas eu, durante todo o resto da minha comunicação, uso o masculino neutro, porque ele é neutro, e me despeço falando que iria agradecer a todos os convidados que vieram, bom, significa que, intuitivamente, pela minha gramática internalizada, eu sei que o masculino é o neutro. Porque ele é o neutro, de fato. Ele é o neutro, ele só é masculino dentro de determinado contexto, né? Então, esse é um ponto muito, muito importante. Inclusive, vários trabalhos acadêmicos nesse sentido já estão sendo escritos em linguagem neutra. Quem aqui está em universidade, se tiver alguém nos assistindo, quantos de vocês de universidade não estão recebendo e-mail escrito em linguagem neutra? Os slides dos professores em linguagem neutra. E aqui, por exemplo, várias escolas, várias universidades, a novela que vai entrar agora da Globo, Cara e Coragem, vai ter linguagem neutra. Deixa eu ver o que mais.
que mais que a respeito disso? No Colégio Pedro II, o Grêmio Estudantil inseriu isso nos seus informes, queria trabalhar a questão da linguagem neutra. E se você der um Google muito rápido, você vai perceber que vários colégios adotaram isso, inclusive nas suas provas, no cabeçalho. Quer ver? Olha aqui, ó. Só ler uma parte para você. Não custa dizer que se alguém ainda acha não haver a intenção de se levar a linguagem neutra às escolas, está bastante equivocado. Basta observar que o Partido dos Trabalhadores ajuizou essa ADIM, né, de número 6925, se alguém quiser conferir, no Supremo Tribunal Federal contra esse decreto estadual de Santa Catarina. Nesse mesmo sentido, o Colégio Franco-Brasileiro, instituição particular da Zona Sul do Rio de Janeiro, emitiu um comunicado à comunidade escolar afirmando que vai promover estratégias para adotar a chamada linguagem neutra de gênero nos espaços formais e informais, não só nos informais, nos formais também, de aprendizagem da escola. Também o Colégio Apoio, em Recife, figurou recentemente no noticiário por uma aula de linguagem neutra ministrada ao 8º ano. Nós estamos falando de meninos de 8º ano. Inúmeros são os casos semelhantes, não só no Brasil, mas no mundo. Basta uma rápida pesquisa no Google. Por que eu estou construindo essa parte final do raciocínio, né? Porque se alguém ainda duvida que existe um projeto real de reconstrução da morfologia da nossa língua, e se você ficar de fora, você vai ser taxado de homofóbico, como se a sua conduta de não adotar a linguagem neutra fizesse com que você não gostasse da comunidade LGBTQIA+, o que são coisas completamente distintas, tem nada a ver. Se você não aderir a isso, você vai ser segregado socialmente. Porque isso é um projeto real, que já penetra as universidades, que já penetra as escolas, que já penetra os projetos de lei. Então, quer dizer, é algo que está presente, não é uma modinha. E aí eu lembro de mim mesma respondendo isso há 2 anos, né? É algo que realmente precisa ser combatido. Mas isso é importante se dizer. Combater essa questão da linguagem neutra não é combater a existência da população LGBTQIA+, não é isso. É esclarecer que não existe nenhum fundamento. E se alguém bate na tecla de que existe fundamento gramatical, depois de tudo isso que eu falei, é porque essa pessoa está usando a gramática como desculpa. Está usando a gramática como desculpa para que é um objetivo verdadeiramente ideológico. Então, assim, ou a gente assume que não existe nenhum fundamento gramatical, e aqui eu poderia continuar aqui um tempão ainda falando sobre isso, mas peguei os pontos principais. Ou a gente assume que não tem fundamento gramatical e abandona essa ideia, ou a gente assume que a gramática é uma desculpa que está sendo utilizada hoje para um desiderato que é verdadeiramente ideológico, né? Então, você vê que a coisa é mais complexa do que parece. Deixa eu me ver. Bom, conclusão final, né? Assim, para arrematar, conclusão aqui. Conclusão final, até um pleonasmo vicioso. Mas conclusão, da professora de português, vamos que já aproveita o ensejo, né? Vou poder falar sobre pleonasmos viciosos. Mas conclusão, então, o gênero neutro já existe na língua portuguesa. Então, o que nós estamos tentando fazer é reinventar a roda. Se eu falo que eu preciso de brasileire para incluir os não binários, para deixar isso sem distintivo de gênero, eu te digo, brasileiro já é sem distintivo de gênero. Então, a linguagem supostamente neutra já existe na língua portuguesa. E as pessoas sempre perceberam isso intuitivamente. E essa nunca foi uma questão. E essa já é uma questão internalizada no falante de língua portuguesa. De maneira que, se nós formos contrariamente a isso, olha, nós estamos mexendo nas bases nós. A língua é a forma que nós temos de traduzir a realidade para dentro da nossa cabeça. A língua deveria ser um esforço de tradução da realidade para dentro de nós. É esse véu que medeia a realidade e eu, né? Então, ele faz a mediação entre mim e a realidade. É a maneira como eu trago para dentro de mim essa realidade, como eu traduzo essa realidade para dentro de mim. Se eu começo a mexer na estrutura mais profunda da língua, no fundo, o que eu estou tentando fazer é uma recriação da realidade. Uma recriação. Que a gente não caminhe para esse rumo. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Um abraço.